Hello guys and welcome to my channel Forever English, aqui com o Teacher Marcos. É um enorme prazer estar aqui para juntos aprendermos mais um conteúdo de língua inglesa. Se você não me conhece, eu sou o professor Marcos, sou formado, sou graduado, pós-graduado e especialista em língua portuguesa e em língua inglesa, e no ensino de língua inglesa. Então é um enorme prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de língua inglesa para vocês. Então, let's get started. Olá, eu sou o professor Marcos e vamos hoje aprender um pouquinho de língua inglesa. E vamos começar aqui. Pegue seu caderno. Agora é a prática teórica. O que falamos antes foi uma teoria prática, agora a prática teórica. Onde eu vou pegar a teoria e mostrar a vocês passo a passo de forma prática. Entendeu? Então, vamos lá. Vou pegar uma cor aqui mais acessível, um pretinho. E vamos começar com... Pronto. Verbos de estado. Quais são os verbos de estado? No presente temos is, am, are. E no passado temos was e were. Vamos fechar aqui. Pronto. Temos 5 verbos para expressar o passado e o presente, ok? Então, nós vamos trabalhar com esses 5 aqui. Vamos escolher aqui, vamos fazer uma frase. Vou botar uma frasinha aqui, em língua inglesa. De forma aleatória, certo? Então, vou botar aqui Maria was, estava. Sad. Então, Maria estava triste. Mas a frase está toda desorganizada, então vamos organizá-la. Então, organizando essa frase, o que deve estar depois, né, bem organizado, é isso aqui. Maria estava triste. Maria estava triste. Se formos separar parte por parte, nós temos um sujeito, nós temos o verbo e a questão do predicativo do sujeito aqui, né? Em alguns momentos nós temos sujeito, verbo e complemento, sujeito, verbo e objeto, direto ou indireto, e sujeito, verbo e predicativo do sujeito, ou às vezes até predicativo do objeto, ok? Maria estava triste. Então, sujeito, verbo e predicativo do sujeito aqui, porque expressa uma qualidade do sujeito. Então, vamos botar sujeito, verbo e predicativo do sujeito. Maria estava triste. 3 elementos. Quem é Maria? O sujeito. Maria estava triste. Quem é o sujeito? Maria. O verbo estava e triste é o adjetivo, que dá uma característica de Maria. Se temos 3 elementos aqui em língua inglesa, então nós temos que separar. Maria, Mary, estava, was, sad, triste. Então, eu já consegui separar a frase, organizar a frase, e essa sentença está afirmativa. Por quê? Porque, primeiro, o verbo está depois do sujeito. Segundo, nós temos aqui uma finalização de uma frase, está concluindo, Maria estava triste. E terceiro, porque nós não temos nenhum not aqui para expressar uma frase negativa. Nesse caso, se nós não temos not, se nós não temos um sinal de interrogação, e se o verbo está depois do sujeito, então podemos concluir que aqui é uma frase afirmativa, uma sentença afirmativa. Então, vamos agora fazer uma sentença negativa e, por fim, uma sentença interrogativa. Então, como é que eu faço? Para eu negar qualquer sentença negativa, temos que ter o NT aqui, ó. NT. Ou o contractor form, a forma contraída. NT
ao verbo. Eu vou botar em vermelho para você ter uma ideia do negativo. Quando é negativo, temos o N, o apóstrofe e o T. Então, essa sentença colocando isso, fica como? Fica assim, Maria. Eu não posso colocar o not antes, porque em português nós temos Maria não estava triste. Em português, tudo bem. A negação é antes do verbo. Só que em inglês, a negação é depois do verbo. Até porque nós estamos negando o verbo. Certo? Então, Maria was... Agora eu coloco a expressão not e o restinho da frase. Maria wasn't sad. Ou Maria wasn't. Was not. Quando contraímos, né, fazemos a fusão aqui, a união, fica wasn't. Mary wasn't sad. Maria não estava triste. Ou não era triste, tanto faz. E agora, uma sentença interrogativa. Como é que eu faço? Se a sentença afirmativa é colocar o was depois do sujeito, uma sentença interrogativa será o quê? Colocar o was antes do sujeito. É básico. Então, eu vou pegar o was e colocar antes. Was. Coloco o sujeito, Maria. E coloco o adjetivo depois, sad. E o sinal de interrogação. O que faz essa sentença ser interrogativa são pelo menos 3 elementos. Primeiro, temos o sinal de interrogação. Ótimo. Segundo, nós temos o was antes do sujeito. E terceiro, ela não tem not. Então, ela não pode ser considerada uma sentença negativa, nem afirmativa, logo ela é interrogativa. Então, é assim que a gente produz uma sentença afirmativa, negativa e interrogativa. Não tem segredo, certo? Eu fiz isso com o verbo de estado e agora eu vou passar essa sentença para o presente, já que ela está no passado. Como é que eu coloco aqui? Maria estava triste, Maria é triste, ou Maria está triste. Eu vou colocar assim, botar esse mesma ênfase aqui, ó. É só eu colocar o verbo was no presente, que é o verbo is. Aí aqui Maria. E a palavra sad, que é o adjetivo. Sad. Pronto. Is Mary sad? Organizando a frase, nós temos Maria é ou está triste. Lembrando que o verbo be aqui, o verbo to be, ele pode ser ou estar. Então, para nós que somos de língua portuguesa, é muito fácil a gente diferenciar ser de estar. Já na mentalidade de quem usa o idioma inglês no seu dia a dia, ele não vai conseguir detectar quem é feliz ou quem está feliz. Uma vez que é contínuo e está é momentâneo. Ele é ou ele está, ok? Então, Maria é triste ou está triste. Vamos colocar aqui em inglês agora. Mary is sad. Isso é uma sentença afirmativa. Se ela é uma sentença afirmativa, logo nós podemos perceber 3 elementos. Primeiro, o verbo está depois do sujeito, está. Segundo, não tem not, não tem. E terceiro, não tem sinal de interrogação, não tem a interrogação. Essa sentença é positiva porque o verbo está depois. Para ser uma sentença negativa, tem que ter o N, apóstrofe, T. E como é que eu faço nessa frase? Eu boto Maria is not, ou a contração isn't, sad. Então, eu estou negando esse verbo. Então, o verbo is está sendo negativado pelo not. Essa estrutura aí, isn't. Maria isn't sad. Maria não está triste ou não é triste. Então, nós aprendemos agora como colocar uma frase na forma afirmativa negativa. Então, vamos fazer agora essa frase se tornar uma frase interrogativa. Como é que eu faço? A frase interrogativa, ou oração interrogativa, ela é semelhante à frase inicial positiva, afirmativa. Eu vou fazer como? Eu simplesmente pego o verbo e coloco antes do sujeito. Então, a sentença vai estar interrogativa.
porque eu estou interrogando. E então é simplesmente pego o is ou was naquela frase anterior, mas nesse quesito aqui é Maria, eu coloco o is antes, então is Mary, e coloco sad, e depois o sinal de interrogação para mostrar que essa frase se tornará interrogativa. Então, agora nós temos is Mary sad? Maria é triste? Maria está triste? Essa frase ela se tornou interrogativa por vários elementos. Primeiro porque tem o sinal de interrogação. Segundo, o verbo está antes do sujeito. E terceiro, nós não temos not para negativar essa frase, o que distingue das outras anteriores. A frase afirmativa, ela coloca o verbo depois do sujeito. A frase negativa, nós temos o not depois do verbo. E a frase interrogativa, nós temos o is, ou qualquer verbo de estado, modal, antes do sujeito. E depois o sinal de interrogação. Beleza? Como é que a gente coloca uma short answer? A short answer você coloca Maria estava triste. Então eu coloco sim, ela estava. Por quê? Porque nós temos o sujeito Maria, que é substituído por um pronome she. E a forma negativa dela fica she wasn't. Ou seja, ela não estava ou não era triste. Ok? Yes, she was afirma e no, she wasn't nega. É só olhar a primeira frase que está afirmando Maria. E eu vou substituir pelo pronome she. Um nome sendo substituído por um pronome she. E continua o mesmo verbo, was. Eu coloco em seguida. Na sentença negativa, a mesma coisa. Eu pego o sujeito Maria, substituo pelo pronome she e boto o seu verbo, wasn't. Ou seja, não estava ou não era. Beleza? Agora nós vamos para a segunda frase. Aí, Maria é triste ou Maria está triste. Segue o mesmo princípio. Qual o princípio? De pegar o sujeito, que é Maria, e substituí-lo pelo pronome she. E colocar o verbo que sucede ele, que é o verbo is. É ou está. Então a sentença fica, sim, ela é. E no, ela não é. O sujeito primário é Maria é ou está triste. E o segundo é Maria não está triste. Eu substituo o nome Maria por ela na sentença afirmativa e negativa. E coloco a mesma estrutura do verbo. Is para afirmar e isn't para negar. Beleza? Vamos agora para os verbos modais. Segunda modalidade. Quais são os verbos modais? O verbo can, no presente, could, must e should. Can, eu posso. I could, eu poderia. I must, eu devo. I should, eu deveria. Então, eu vou criar uma frase aleatória aqui para entendermos como podemos colocar uma sentença afirmativa, negativa e interrogativa. Segue o mesmo princípio dos verbos de estado. Não muda praticamente quase nada. Ok? Vamos lá. Pedro must study. Vou desorganizar essa frase. Must study Peter. O Pedro, né? Deve estudar Pedro. O verbo must e o verbo study. Ou study e Pedro. O que é que a gente deve fazer agora? Organizar essa frase. A frase tem que ser dessa forma. A frase tem que ficar dessa forma na tradução. Pedro deve estudar. Pedro, sujeito, deve, verbo modal, e estudar, verbo de ação. Como é que eu faço isso em língua inglesa? Eu tenho que começar pelo sujeito. O sujeito é quem aí? Pedro. Quem é o verbo modal? Must. Qual é o verbo estudar? Study ou study. Então, seguindo esse princípio lógico básico, se Pedro é o sujeito, então eu vou e organizo a frase
nessa mesma perspectiva. Eu não posso de nenhuma forma colocar o NT depois do must e tirar o T. Então não posso tirar o T dessa palavra. E o som original não é must not, mas mustn't. Mustn't. Sem o T, beleza? O verbo modal must, ele é completo. Já na forma interrogativa, nós temos must Pedro study. Deve Pedro estudar? E o sinal de interrogação. Essa frase está interrogando por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque o verbo vem antes de Pedro, o sujeito. Segundo, que nós temos um sinal de interrogação. E terceiro, porque nós não temos a partícula negativa not para negativar o verbo. Então, a gente pode concluir que essa sentença está na forma interrogativa. Ok? Relembrando que o to não pode ficar depois dos verbos modais. Já na questão da short answer, né, quando eu vou reduzir uma afirmação, Pedro deve estudar? Não. Nós vamos agora negativar e vamos afirmar. Usando o sujeito Pedro, vamos substituir Pedro por he. Um pronome substituindo o nome. Pedro é quem? Ele. Ele, qual é o verbo que sucede ele? Must. Must study. Então, eu coloco sim, ele deve. He must. E não Pedro must. Se for negando, fica no, he mustn't. A sentença negativa está embaixo, N. E a sentença positiva é o as in. Então, sim, ele deve. He must. Yes, he must. Sim, ele deve. Então, nós temos uma short answer dessa forma. No, he mustn't. Yes, he must. Sentença afirmativa e sentença negativa. É assim que nós fazemos com os verbos modais, na forma de short answer, de afirmar e negar. Seguindo esse mesmo protocolo de afirmação, negação e interrogação. Só que a gente não usa interrogativo aí, ok? Vamos agora nos adentrar aos verbos de ação, beleza? Os verbos de ação, seja regular ou irregular, vão usar os seus auxiliares, que é o do, does e did. Só são esses três. O do é para I, we, you, they, e o does é para he, she e it, ou it. Eu costumo dizer que o do é para o resto, que sobra dos pronomes, e o did é para todos os pronomes, porque está no passado. Do does para o presente e did para o passado. Vamos colocar uma frase aqui. Anna love Anna love me. Me, Anna love. É claro que essa frase está totalmente desorganizada. Como é que ela vai ficar organizando essa frase e deixando ela já traduzida para o português? Fica Ana me ama, né? O pronome oblíquo me fica no meio entre o sujeito e o verbo, ou também Ana ama a mim. Tanto faz uma forma como outra. Ana me ama, ou Ana ama a mim. Vamos lá. O verbo amar é um verbo de ação. Então, nós temos algumas regras aqui no canal sobre verbos de ação. Quando eu coloco ele no presente do indicativo ou no simple present. Ele terminou em E, então eu coloco o S. Há certas regras que você tem que colocar o S, o IES e o ES. Nesse caso aí eu coloquei somente a letra S porque terminou com a vogal E. Então isso sinaliza o presente do indicativo ou no simple present tense. Se você não conhece essa regra, então recomendo você ver aqui no cards a explicação desse tipo de tempo verbal, ok? Para he, she, it, não para os outros tipos de pronomes, ok? Essa sentença aí está na forma o quê? Afirmativa, porque o verbo está terminado com S, é o que sinaliza o presente do indicativo para he, she, it. Se fosse you,
I, we, you, they, o verbo não ficaria. Então, essa sentença também é afirmativa porque não temos o not com o seu auxiliar. Nós não temos o sinal de interrogação, certo? Vamos passá-la para a forma negativa. Lembrando que a forma negativa é o N apóstrofe T. Mas o N apóstrofe T, ele só deve ser colocado depois de verbos de estado ou verbo de ação. Verbo de estado ou verbo modal. No próprio verbo. Já no quesito, quando se trata de verbos de ação, eu não posso colocar o not, nem antes e nem depois do verbo, e nem contracionado. Então, o que é que se faz? Toda vez que você vê verbos de ação, amar, cantar, brincar, pular, sorrir, amar, estudar, pensar, apagar, são verbos de ação. Então, esses verbos vão ter que, obrigatoriamente, usar os seus auxiliares. Se for no presente, se usa do ou does. Se for no passado, se usa did. Nesse quesito aí, uma forma negativa seria e é Ana, o sujeito. Eu uso o auxiliar does, porque se trata de he, she, it. E coloco not love me. Anna doesn't love me. Anna doesn't love me. Ana não me ama. O does, ele não tem tradução aí. Ele simplesmente ele está sendo usado com not para negar o verbo love subsequente. Por que não colocou o S? Porque o S é característica da sentença afirmativa. Toda vez que se tiver o S diante de verbos no presente, com he, she, it, ou com ele, ela e qualquer outra coisa, se usa o S, ES ou IES. Nesse quesito aí não foi colocado ES, porque já tinha a letra E. Já na forma interrogativa, nós vamos apenas pegar o auxiliar e não o verbo propriamente dito, como love, como se fosse o verbo de estado, is, am, was e were, ou am, antes do sujeito, ou nem muito menos os modais. O que é que eu faço? Eu uso a sentença afirmativa de cima, Anna loves me, tiro o S, e coloco o seu auxiliar anteriormente. Fica, does Anna love me? Ana me ama? É uma sentença interrogativa, por alguns motivos. Primeiro, que se tem o does antes do substantivo, ou do sujeito, Ana. Segundo, porque não tem not. E terceiro, porque tem o sinal de interrogação. É isso que faz essa sentença se tornar uma sentença interrogativa. Does Anna love me? O auxiliar does antes, o verbo sem o S, porque o S é a forma afirmativa, e o sinal de interrogação no final. Beleza? Agora, como é que eu vou colocar essa sentença numa short answer? Yes e no. Exatamente. Eu vou afirmar, então eu coloco yes. Eu vou seguir a sentença de cima. Anna loves me. Quem é Anna? Ou Anna? É ela. Eu posso colocar Anna loves? Não. Eu posso colocar he loves? Também não. E o que é que eu devo fazer? Eu devo apenas substituir o nome, Anna, pelo seu pronome. E qual é o pronome de Anna? She. Beleza, então eu coloco she. E boto o seu auxiliar does, porque está no presente. E na forma negativa, she does not, ou seja, she doesn't. Yes, he was. Yes, she does. No, she doesn't. Sentença afirmativa, sentença negativa. É assim que se faz uma short answer quando estamos diante de verbos de ação, certo? E se eu fosse colocar se fosse um homem aí, o nome de um homem, Pedro me ama, eu colocaria he does, yes, he does. Se for negativo, no, he doesn't. Por quê? Porque eu tenho uma sentença afirmativa e negativa. E nós temos o sujeito, Pedro, sendo substituído por um pronome, que é he, no caso ele. Ok? Espero que vocês tenham entendido essa sentença com verbos de ação. E compartilha aí, deixa no comentário o que você achou, se você já sabia ou não. Até mais. See you soon. Thank you.